Ai, que essa mandioca tá cheirando aqui gostoso. Mandioquinha assim, com feijão e arroz. Não, vai lá, cozinha na água, aquela coisa toda, né? Hoje o Edu ensinou a gente a fazer mandioca de várias formas. Espero que você tenha passado um excelente final de semana e a partir de agora aqui com a gente até a 1h da tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Tem criança em casa? Tem? E eles aprontam muito? Ah, a gente vai começar mostrando a rapidez. Bom, elas são muito rápidas, né? Gente, o Gael tem 1 aninho. Ele ficou 1 minuto preso lá, graças a Deus, foi 1 minutinho só. Por quê? A porta da sala ficou um pouco aberta e em 1 segundo, né? Falta de atenção do pai e da mãe, o Gael e o irmão de 3 anos saíram do apartamento, né, para entrar no elevador. Abriu o elevador, entrou no elevador, apertou o botão, fechou. Cadê o irmão? Ele não alcançava, né? Pânico total, com certeza. O pai estava se preparando, inclusive, para ir trabalhar. Deve ter ficado um horror. Aí ele voltou, chamou o pai e tal, mas não deu. Não teve jeito, o menino foi. Aí o que aconteceu? Ligaram para a portaria e descobriram, então, aonde que o garoto estava. Lá no térreo, o porteiro do condomínio localizou o garoto pelas câmeras de segurança em que andar ele estava e pronto. Bom, criança é isso. Oh, que beleza! Saiu, tá livre. Mas é muito perigoso, né, gente? Eles são muito rápidos. Quem tem criança em casa sabe que precisa ter muito cuidado. Ainda falando de crianças, olha só o que aconteceu com um carro. Um carro. O carro foi parar dentro de uma piscina. Tava só com um pouquinho de... Tava uma poça d'água, né? Ela estava, inclusive, sendo instalada. Foi em Itararé, aqui no estado de São Paulo. E isso aconteceu depois que uma criança de 2 anos entrou no carro e deu partida no carro. A piscina não estava totalmente cheia. Bom, aí ainda foi bom, né? Porque se fosse uma piscina cheia, a criança poderia até ter se afogado. Mas foi tudo muito rápido, ninguém ficou ferido e pronto. Até amorteceu um pouco a queda, né? Mas como é que pode uma criança... O carro não estava engatado, né? O freio de mão não estava puxado? Só pode, né? Virou a chave, foi. Então, mais uma vez, muita atenção com as crianças, por favor. Vamos falar de bicho? Gente, criança e bicho é sempre um espetáculo, né? Para melhorar o astral de todo mundo. E esse gato, gente, é o que é. Coloca o gato no ar. Olha que simpático. Bem, ele foi resgatado na rua, isso foi em Anápolis, em Goiás. Alô, Goiás! E tá dando o que falar. Ficou preso para ser adotado. Foi para uma gaiola para ser adotado, né? Ele estava sendo cuidado por funcionários de uma clínica veterinária até encontrar um dono para ele. Só que através dos buracos na porta de acrílico, o gato consegue... Olha a inteligência do bicho! Ele abre. Olha que bacana. Bom, eles não sabem o que fazer com o gato, porque é só pegar, fazer o seguinte, né, gente? Pega, bacana essa gaiola pro gatinho, né? Bem bonita. Mas tem que achar um outro jeito que ele não consiga abrir, destrancar. Porque esse desafio ele venceu. Até que encontre, né, um dono para ele. Gatinho danado, hein, gente? Simpático ele. Esse aí de Goiás. Tem um gato inteligentíssimo procurando por uma casa, por um dono. Agora nós vamos falar sobre esse incidente que aconteceu no Hospital Balbino, em Olaria, na cidade do Rio de Janeiro. Esse hospital sofreu um incêndio na tarde de ontem. O fogo teria se iniciado em uma sala localizada no 7º andar do prédio. O espaço é utilizado como área administrativa. O incêndio teria se originado por conta de um problema no ar-condicionado. Sempre quando a gente tem esse tipo de notícia, fica a lembrança. A gente está entrando aí daqui a pouco no verão, muito uso de ar-condicionado, então vamos lá, né, gente? Dá uma olhada, precisa de uma limpeza, de um reparo, para evitar problemas. Graças a Deus, segundo o hospital, em nota divulgada, 92 pessoas estavam lá no local, mas ninguém se feriu.
Pronto, tá resolvido. As chamas foram controladas pelos bombeiros. Foi um susto tremendo. Olha só a situação, todo mundo colocado na rua. Mas olha, 97 pessoas é gente para acudir, hein? Mas tá tudo bem, ninguém sofreu nenhum ferimento por conta do incêndio. Agora eu vou mostrar para vocês uma carga de maconha que foi apreendida em Palmital com a ajuda de um cão da polícia militar. Isso mesmo. Eu vou mostrar amanhã isso. Sabe o que vai acontecer amanhã, Marco, aqui? Eu vou mostrar, amanhã vem os cães da Polícia Militar aqui. Daí eu vou mostrar esse vídeo. Pula esse, deixa para depois. Agora vamos lá. O cão da campainha tem mais cachorro? Então bota lá. Bota lá. Não fique nervoso, menino, não fique nervoso. Fica calma. Olha lá, olha lá. Antes, o gato aperta o botão, né? E sai. Aperta não, puxa o trinco. Esse é à noite. Veja você, é à noite. Ele pula. Você viu? Apertou a campainha. Pronto, tá resolvido. Vem me atender. Gente, as crianças daqui a pouco estão nascendo falando. Os cães só faltam... Bom, eles falam, do jeito deles, eles falam, né? Agora deixa eu mostrar esse vídeo para vocês desse carro que atropela bandidos. E aí fica também uma... Presta atenção aí, meninos. Ó, chegou em casa. Aquele portão que vai baixar, os bandidos entraram. São 4, né? Agora dá uma olhada no que vai acontecer. Olha isso, gente. Bom, a gente recebe esses vídeos e sempre pergunta de onde que são. Então tem gente que diz que foi no Chile, tem gente que foi na Cidade do México. Não importa, aconteceu. Mas isso fica o alerta para quando a gente chegar em casa... Olha, e ele conseguiu fugir, os bandidos estão ali. Tem um hábito também que a própria polícia fala de sempre você entrar de ré na sua garagem, ficar de frente para a rua. Eu fico imaginando, meu portão é desse jeito também, eu morro de medo, sabia? Sempre dá uma olhada. Você nunca sabe onde é que está o bandido, né, gente? Você nunca sabe onde é que ele está. Aí ele enfrenta, o carro dele é menor que o carro dos bandidos, né? Mas mesmo assim ele vai, graças a Deus, ele consegue fugir e sair ileso dessa tragédia que podia ter acontecido. Vai. 4, né? São 4. E o portão, quando a gente está chegando em casa, que vai fechar o portão, ele demora para fechar, né? Pronto. Levaram um susto. E vão lá e, de repente, praticam um assalto em outro lugar. É uma tragédia a nossa vida. Não é só no Brasil, em qualquer lugar. Agora eu vou falar de uma labradora linda que prestou juramento. Coloca ela no ar. Olha que linda. É uma labradora da raça labradora, chocolate. Eu tive um chocolate, é lindo. Bom, essa semana ela tomou posse no seu cargo na Procuradoria Estadual de Chicago, nos Estados Unidos. O nome dela é Hatch, tem 2 anos e ela vai atuar como animal de suporte emocional no seu trabalho. Qual é o trabalho dela? Será de tranquilizar crianças e pessoas emocionalmente abaladas ao precisarem prestar depoimento. Então, as pessoas que irão até o tribunal vão ficar mais tranquilas, principalmente crianças, né? Em ver o animalzinho. E aí, ó, uma formalidade, ela prestou juramento. E parte do treinamento foi realizada por presidiários dos Estados Unidos. Ela deve atender mais de 200 casos por ano. Como manda a lei, a funcionária, então, ficou em pé, colocou a mão sobre um livro com a legislação, como forma de prestar juramento. Que coisa mais linda, gente. Uma coisa que sempre quando a gente fala da terceira idade, pessoas com mais idade, pessoas doentes, é que a família pense em ter um cão, que isso ajuda muito, muito mesmo. Crianças e pessoas com mais idade. Pensa nisso. Agora, você costuma ir na missa? Vocês costumam rezar? E o padre costuma benzer vocês, assim? É tipo uma espécie de uma caneta, um tubete com furinhos e o padre faz assim, né, para benzer. Agora, presta atenção. Se alguém puder me ajudar, inclusive, identificar de onde é esse padre, eu agradeço.
Olha isso, gente. Ele tá com um balde e uma caneca jogando água nos fiéis. Eu não consegui entender a qual desse padre. Ó, olha lá. Foi lá. Ele joga água nas pessoas. Tem gente que já se protege, ó. Você ri? Agora, imagine você na missa. Alguém consegue interpretar a atitude desse padre? É bota a bênção. Se vier de bênção o que veio de água na cabeça das pessoas, tá ótimo. Dá-lhe baldada de água. Se você sabe, é brasileiro. Isso eu sei que é brasileiro. Se você sabe que igreja é essa, que paróquia, que padre é esse, que cidade, conta aqui que eu fiquei curiosíssima para saber. Eu gostaria de perguntar para esse padre por que ele fez isso. Será que estava muito quente na igreja? E ele falou, vou aproveitar a água benta e... Nossa, mas nessa mulher ali ele joga com tudo, ó. E refrescar o povo? Não sei. Se você souber, me conta. Agora vamos falar de imprudência. Olha isso. Essa mulher, ela carrega o bebê em um patinete elétrico no centro de Gurupi. Fica no sul de Tocantins. A criança estava numa cadeirinha fixada na base do veículo e o flagrante foi feito por um motorista que estava ao lado. Vocês conseguem me ajudar? Tá presa a criança? Opa! Mas ela tá amarrada, tá fixada na cadeirinha? Não dá pra ver, né? Agora, fixada ou não, gente, presta atenção no que é imprudência. Depois acontece uma tragédia, aí o que vão dizer? Ai, porque Deus não teve misericórdia de mim, porque Deus me abandonou, minha filha. Que loucura! Patinete é uma coisa muito séria, que tem regulamentação, e essa mulher realmente dá licença. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não dispõe atualmente de regras específicas sobre o uso de patinetes. O tema, inclusive, já gerou problemas em grandes centros do Brasil, após um grande número de pessoas começar a utilizar esse meio de transporte desde o ano passado. A gente começou a falar muito deles. No Rio de Janeiro e em São Paulo, as normas feitas pelas prefeituras proibiram o uso das patinetes em calçadas e estabeleceram limites de velocidade. Além disso, no Rio, apenas maiores de 18 anos podem utilizar os veículos e é só permitida uma pessoa por patinete. Essa danada estava a 20 km por hora com o seu bebê. Você sozinha no patinete, sem capacete, sem proteção, tudo bem. Agora a criança... Que idade será que tem esse bebê, hein, gente? Bem novinho, né? Ah, que é isso? Vamos ser irresponsável assim lá na casa do chapéu. Verdade. Você tá apavorado com o patinete ou com o quê? Dá medo, né? Imagina. Que tal o padre? O padre quis dar uma refrescada, né, em todo mundo. O que você achou da atitude do padre, hein? Como é que você interpreta o padre? Então, eu achei um pouco exagerado, né? Um pouco exagerado. Bota exagero. Edu Scafon, hoje aqui é segunda-feira, é dia que a gente pede, assim, boas energias, tomar um gole d'água. Aliás, eu tava vendo um vídeo que diz que a gente precisa, porque vem sempre esses vídeos, tomar água em jejum é bom. Diz que a gente precisa tomar 3 copos desse por dia em jejum. Olha só. Em jejum. Você não sabe o bem que isso faz para o seu organismo. Agora vi a água, lembrei. Hoje é segunda-feira, é dia que o Edu Scafon tá aqui pra gente saber do horóscopo da semana. E vamos começar já. Vamos lá. Vamos para Áries. Vamos. Aliás, arianos estão numa boa semana para focar na prosperidade, Olga. Então, expandir os seus ganhos, melhorar o fluxo do dinheiro, batalhar novos clientes, novos contratos, até porque é uma semana de lua crescente. Então, foque no seu crescimento profissional, crescimento financeiro e cultive a responsabilidade com relação aos seus gastos também, né? Então, você enxugando mais as despesas, certamente a prosperidade vai fluir de um modo melhor. Então, nada de aventuras com relação a dinheiro. Bom, né? Mesmo que os astros não dissessem nada, não dá para fazer aventura não dá. Com dinheiro. Nesses tempos, né, de que a gente está vivendo, nenhum. Muito difícil. Vamos falar agora para quem é de Touro.
Taurino, pode faltar um pouquinho de tato para lidar com as pessoas essa semana. Aliás, o touro ele já costuma ter aquela fama de ser teimoso, né? Porque ele defende os interesses dele ali com unhas e dentes. E nessa semana várias circunstâncias vão acontecer, despertando isso em você, né? Essa vontade de defender o que você pensa, né? A sua opinião, a sua posição. Então as relações também tendem a ser bastante testadas, porque você não vai estar nada diplomático. E pode rolar uns estresses também. Então se policie, principalmente no ambiente familiar, para não ter briga dentro de casa, tá? Faça alguma coisa para manter a serenidade. Serenidade, que aliás é necessária em toda e qualquer circunstância. É verdade. Horóscopo da semana aqui com Edu Scarfon. Agora vamos falar para você que é de Gêmeos. Muita coisa no externo pode não acompanhar o seu ritmo e isso tende a trazer a sua ansiedade à tona mais e mais. Aliás, o geminiano ele já tem fama de ser bem ansioso. Essa é uma característica que muitos já trazem consigo. Então o que acontece é que internamente, Gêmeos, muita coisa estará acontecendo dentro de você. Mudanças de ideologia, na forma de pensar, insights que você terá, conclusões sobre as coisas. Então muita coisa acontece dentro de você e fora as coisas estarão um pouco lentas. Isso pode te deixar ansioso e irritado. Então a dica é você ficar mais introspecto e olhar mais para dentro de você, do que está acontecendo consigo, ao invés do que está acontecendo no externo. Muito bem, daqui a pouquinho Câncer, Leão e Virgem, horóscopo da semana. Agora a gente vai falar com a Shirley Cristina da Silva, que nasceu no dia 3/9 de 1980. Ela falou, dá uma geral aí, por favor, da minha vida, Edu Scarfon. Shirley. Alô, Shirley, boa tarde. Vamos ver, Shirley, se concentra aí. Tem mudança surgindo na vida dela. Nossa, período de transformações, viu, Shirley? Muita coisa acontecendo daqui para frente, tá? Nas próximas semanas, eu diria até nos próximos meses, vai ser um período que vai se estender. Vieram 3 cartas de mudanças, ó, essa criança mesmo aqui, que é o Pajem de Paus, já anuncia mudanças surgindo na sua vida. Então, você passará por um processo de renovação muito grande, isso vai influenciar o seu emocional e até aspectos da sua rotina, do seu dia a dia. Ó, a carta da morte confirmando, a morte é sempre uma transformação grande que vai acontecer então vamos lá, na nossa vida. Quando sai a carta da morte, não é morte. Não é morte. Não é a morte morrida de um ser. Não. É a morte de algo que não tá legal. E isso, é a morte de alguma situação na sua vida para que outras possam nascer. Que aquilo vai sair da sua vida. Exatamente. É uma transformação. É uma transformação. Então ela está num período de transformações que serão boas para ela, né? Então, fica aí otimista. Vamos falar agora para você que é de Câncer, 21/6 a 22/7. Os nativos estarão bem acelerados essa semana, no início da semana, pensando num monte de coisa, cabeça cheia, querendo resolver uma série de circunstâncias ao mesmo tempo e vão ficar mais serenos, na verdade, a partir do meio da semana, porque a lua que rege os cancerianos vai ingressar em peixes. Só que peixes também é muito sensível, então o câncer que já é sensível vai ficar ainda mais emotivo, mais melindroso, mais sensível às circunstâncias, então precisa até se policiar aí quem é canceriano com relação a essa sensibilidade. Pode acontecer uma melancolia, um saudosismo, lembranças do passado vindo o tempo inteiro na sua mente, então se atente com isso. Agora, algo bom é que você vai estar extremamente intuitivo, então ouça e confie na sua intuição. Muito bem. Agora, para quem é leão como nós... Chegamos nos leoninos. Aliás, os leoninos... E dê boas notícias, por favor. Boas notícias. O que acontece é que, assim, Leão vai notar uma necessidade de promover alguma mudança, seja no seu jeito, na sua personalidade, em alguma situação que está vivendo, na vida. Só que vai ter um pouco de dificuldade para fazer essa mudança acontecer. Até porque nós temos muitos comportamentos que já estão arraigados, né? Que a gente já tem o costume de agir daquele jeito. Então é difícil fazer uma mudança profunda na nossa forma de agir. Então a dica para você, leonino, é, mesmo que você perceba mudanças que precisam ser feitas, pegue leve consigo e vai fazendo-as aos pouquinhos, né? Se trabalhando, se policiando para não repetir aquele comportamento. Mas é uma semana de necessidade de mudanças e que vai exigir muita força de vontade de você para conseguir colocar essa mudança em prática. Muito bem. Agora, fechando esse bloco, vamos falar para quem é de Virgem. Bom momento para você cuidar de você. Então, zelar pela sua aparência, zelar pelo seu corpo, pela sua saúde, pela sua autoestima. A semana é para isso, Virgem. No trabalho, as coisas até fluirão. Você está num período de estabilidade com relação à parte profissional, material, financeira. Não é que as coisas estarão como você gostaria, na verdade, não. Mas também não estarão ruim de tudo. Então, é um momento que você tem para olhar mais para você, para se cuidar, para estar bem com as suas emoções e com a sua vida afetiva. Então, já
astros favorecem o lado amoroso aí para quem é de Virgem. Muito bem. Vamos atender agora. Vamos lá, tenho 24 anos, não tenho amor até hoje, mas tenho desejo de me casar, de ter filhos. Eu nasci no dia 9/4 de 95, é a Damiana Cosme Pereira Miguel. Damiana, beijo por você, minha linda. Obrigada pela audiência aí. Vamos ver, Damiana. Tem 24 anos, quer saber se vai casar, vai ter filhos. Damiana. Tá procurando um amor. Tá procurando um amor. Então, um amor eu até vejo para ela. Agora, esse esquema tradicional que ela busca, assim, de casar, de ter filhos, instituir família, eu não estou vendo que você está atraindo isso nesse momento para a sua vida, Damiana. Então, é preciso que você mude um pouco a sua conduta, né? Às vezes a gente quer encontrar alguém, mas a gente não sai, a gente não socializa. Então, assim, muda um pouco a sua conduta para você poder atrair uma situação que seja mais próxima daquela que você gostaria, tá? Agora, amor eu vejo para você. Amor, curtição, você conhecendo alguém legal, sim. O que eu não estou vendo só é no formato que você está buscando. Mas faça rituais, pedidos ao universo, às forças que você acredita que você ainda pode mudar isso. Muito bem. Agora vamos falar para quem é de Libra, 23/9 a 22/10. Horóscopo da semana aqui com o Edu Scarfon. Alguns contratempos aí para os librianos essa semana e alguns obstáculos que podem dar uma comprometida no seu humor, viu? Quarta-feira pode ser um dia bem difícil para você nessa semana, então já busque ficar sereno, faça seus mantras, né? Reze aí, busque levar o dia com mais tranquilidade. Para os librianos, os relacionamentos com homens nessa semana pode ser mais favorável, tá? Não importa se libriano ou libriana, mas terão mais facilidade para lidar com homens do que com mulheres. Aliás, as mulheres librianas notarão as mulheres mais competitivas com elas. Então, a mulher que é de Libra vai perceber que as mulheres competirão mais com ela em algumas circunstâncias. Então, é uma semana aí de situações desafiadoras para Libra. Agora vamos falar para quem é de Escorpião. São 12/22 agora. Certo. Os escorpianos, eles costumam ser intensos emocionalmente e eles têm conseguido até cultivar uma certa estabilidade do ponto de vista emocional nos últimos tempos. Só que nesta semana eles também serão desafiados com relação a isso. Então tende a aparecer alguma situação aí para tirar você que é de escorpião do eixo. E o desafio é como você vai lidar com isso, tentar manter esse equilíbrio emocional, tá? Então, é alguma coisa para tirar do eixo, quem é de escorpião. Escorpião é muito fora do eixo? Não, escorpião costuma ser muito intenso, na verdade, em tudo. Então, eles são intensos, eles potencializam as coisas internamente, só que eles têm conseguido cultivar nos últimos tempos uma certa estabilidade. Então, o que vem nessa semana desafia ele para ver se vai conseguir manter essa tranquilidade ou se vai sair do eixo e ficar nervoso. Então, cuidado com explosões emocionais. Tá bom. Agora vamos falar para quem é de Sagitário. Você estará com bastante energia e com um pique danado nessa semana para fazer as coisas acontecerem. E os astros estão te favorecendo principalmente no que diz respeito à parte material. Então nós temos Vênus que está presente, né, no seu signo, está ajudando você a conseguir as coisas. Vênus traz favorecimento na parte material. Então continue batalhando para as coisas acontecerem, que é o seu momento, é o seu período. Só se policie com exageros essa semana que você estará propenso a isso. Sem exageros. Sem exageros. A Márcia nasceu no dia 29/5/80 e ela quer saber o seguinte: vou mudar de cidade? Ela te pergunta. Vamos ver, Márcia. Pensa nesse objetivo, se é que é um objetivo ou um interesse seu, né, na cidade que você iria. E vamos ver o que vem. Não por agora, Márcia. Eu até vejo uma mudança para você, mas mais adiante, mais para frente, tá? Aqui me mostra cartas ligadas à indecisão, como se tivesse um clima de indecisão nesse momento, nada muito resolvido por hora. Então, para o futuro próximo, eu não vejo acontecendo. Agora, mais para frente, tem uma mudança muito positiva aí na sua vida. Boa sorte para você aí, tá, Márcia? Agora a gente vai falar para quem é de Capricórnio, Aquário e Peixes, horóscopo da semana aqui toda segunda-feira com Edu Scarfon. Capricornianos estarão analíticos e estratégicos. Eles já são assim, mas estarão ainda mais observadores, vendo tudo o que acontece, como agir, estarão muito cuidadosos. E isso favorece, né, aquilo que o nativo está ambicionando, porque eles vão agir com uma postura bem cautelosa, bem cuidadosa, seguindo ali a estratégia deles para as coisas acontecerem. Agora o que acontece é que muita gente vai estar pensando de um modo errado nessa semana, vai estar mais avoado, então vai caber a você, capricorniano, pensar por si e
pelo outro também, para não deixar os seus fazerem alguma bobagem, seja colegas de trabalho, filhos, pais, fazerem algum negócio ruim. Então, as pessoas estarão meio avoadas essa semana, mas o Capricórnio, como ele é pés no chão, ele não vai sentir isso. Ok. Tá? Agora, para quem é de Aquário... A Lua passa pelo seu signo, está passando agora, amanhã também. Então, sempre que isso acontece, a gente fica um pouquinho mais sensível, a gente fica um pouquinho mais confuso, tá? Então, o aquariano vai sentir um pouco dessa confusão. A partir de quarta-feira, que ele vai conseguir ficar mais sereno e vai conseguir ficar mais tranquilo. Agora, uma coisa que o aquário vai precisar tomar cuidado essa semana é a questão do ego. Se ele não se policiar sem perceber, ele pode acabar tendo alguma atitude egocêntrica, que as pessoas vejam ele como dono da razão. Então tem que se policiar com isso para não gerar burburinhos ao seu respeito, de as pessoas ficarem falando de você ou da sua forma de agir, tá, Aquário? Fique atento. E para fechar o horóscopo da semana, Peixes. Piscianos, Olga, estão numa fase de reestruturação. Então é momento de ir colocando a vida no lugar, seja na parte amorosa, na casa, na família. Pode ser que alguns nativos ainda estejam no momento que estão se achando um pouco confusos, não estão sabendo muito bem como lidar com a coisa, mas tudo vai entrar no eixo. Agora, para alguns, de repente, as coisas já estão entrando no eixo. Então tem um pouquinho de paciência, porque a fase pede isso, momento de reestruturação. Agora a Lua passa pelo seu signo de quarta-feira em diante. Você que já é emocional, vai ficar ainda mais quando os astros estão pedindo para ser racional. Então é esse o seu desafio. Peixes. Peixes. Fechou. Agora, 14/11/97, quem é? A Jéssica. Eu tô precisando desesperadamente arrumar emprego, diz ela. O que você tem a dizer para ela? Vamos ver, Jéssica. 14/11/97. Vamos ver. Gente, semana de lua crescente, tem chance, hein? É boa. É boa, boa. Para todo mundo que está buscando emprego, trabalho, é a hora de a gente correr bastante atrás, tá? Então, eu tô vendo ela participando de processos de seleção, conversando, indo em entrevista, então ela vai ter oportunidade para isso. Eu não estou vendo emprego, ainda propriamente dito, mas eu estou vendo ela recebendo convites para entrevistas e para conversas. Então, o que eu diria é que é importante ela fazer uns banhos de ervas, umas afirmações positivas, para ela tentar fazer alguma dessas entrevistas render algo, algum fruto para ela, que eu ainda não vejo, mas ela pode mudar isso. Ok. Vamos responder para a Evelyn. A Evelyn nasceu no dia 10/5/2000 e ela está te perguntando o seguinte, falou que é sua fã, beijo. Fã do programa, um beijo para você, Evelyn. Ela pergunta se esta semana é uma semana boa para reatar laços familiares do passado. Se ela consegue resolver essa pendenga familiar. Vamos ver. Eu tô vendo um pouquinho de dificuldade, viu, Evelyn? E pelos astros também ainda não é um bom período para isso. As coisas vão começar a melhorar depois do dia 20 de novembro, para a gente resolver esses imbrólios, tá? Porque daí o Mercúrio que está retrógrado vai retomar o movimento direto e as pessoas vão entender mais aquilo que a gente quer dizer a elas, sem confusão emocional, sem entender errado. Então, se eu fosse você, eu segurava um pouquinho. Trabalha isso espiritualmente, enviando energia para as pessoas, orando por elas, pensando nelas, enviando luz, porque já é uma forma de você preparar o terreno para depois tentar resolver. Hoje tem ritual aqui no programa. O que é ritual? Do que você vai fazer? Eu trouxe para reconhecimento profissional, Olga. Muita gente batalha, né, faz, se esforça e não se sente reconhecido, né? Então é para dar um empurrãozinho para isso. Falando em profissional, o Anderson. Boa tarde, o Anderson. Ele nasceu no dia 27/7/91 e ele diz o seguinte: gostaria muito de saber se eu devo mudar de profissão ou eu devo insistir, acreditar onde eu estou. Vamos ver se muda ou Vamos lá, se o Anderson. insiste. Então, este é o jogo da decisão que eu estou abrindo aqui. Bom, está mostrando para ele uma necessidade de insistir, Olga. Até porque qualquer mudança que ele fizer vai demorar muito e daí ele vai se arrepender nesse momento. Então, assim, insiste naquilo que você já pode fazer, que você já sabe, que você domina, que você consegue favorecimentos. E se quiser fazer alguma coisa, aprender, faça, mas de um modo descomprometido, tá? Não como sendo a sua primeira opção. Boa sorte, Anderson. Joga toda a energia positiva aí. Ai, o que o girassol representa, hein? E vai abrir aqui, olha que bonito. Olha aqui, gente. Quem mostra aqui? Olha que coisa linda. Os botões que vão abrir, ó. Isso. Olha isso, ó. E a flor do sucesso. É bacana a gente dar de presente girassol? Muito bacana, Olga. Quando a gente deseja que a pessoa seja bem-sucedida, reconhecida, brilhe na vida, é a flor que representa a energia do sol, né? Do astro rei. Então é um excelente presente. Então vamos lá.
Esse ritual é para quê mesmo? Reconhecimento profissional. Tô lá trabalhando, mas ninguém me enxerga. Isso. Eu quero reconhecimento. Reconhecimento. É hora de fazer. É hora de fazer. É um talismã. Então, um talismã é sempre um saquinho que a gente faz, né? E colocamos alguns itens Pode dentro. ser de qualquer cor ou tem que ser amarelo? Amarelo é melhor, ou dourado. É porque eu tô vendo, né? O girassol amarelo, a vela amarela, o saquinho amarelo, tudo amarelo. Tudo amarelo, tudo solar, né? Para trazer energia do sol para sua vida. Então, nesse saquinho, você vai colocar algumas folhas de louro, porque o louro, Olga, representa o sucesso. É bom a gente ter louro na carteira? Ah, é perfeito, porque atrai dinheiro, atrai sucesso. Os gregos usavam para ter vitórias, né? No passado, aquelas coroas de louro. Então, a gente põe o louro no saquinho pensando nas vitórias, né? Pensando em a gente sendo bem-sucedido no trabalho, conseguindo bons contratos e tal. E daí, em seguida, a gente vai colocar pétalas de girassol também, tá? Porque agora a gente vai imaginar, se o louro fez a gente ser bem-sucedido, o girassol vai fazer a gente ser reconhecido. Então, as pessoas olhando pra gente, elogiando, parabenizando você pelo bom trabalho, pelo bom profissional que você é. Você vai pensando em tudo isso enquanto você faz esse saquinho. Por último, Olga, a pedra do sol, que é essa daqui. Por aí, a gente vê as pessoas vendendo uma que brilha, toda purpurinada. Aquela não é... Coloca aqui pra gente ver melhor. Como é que eu compro? Por Pedra do sol? Pedra do sol. Isso, essa é a verdadeira. Porque o que acontece? A gente vê uma purpurinada por aí, mas ela é sintética. Então essa é a de verdade. É a pedra que atrai o sucesso e faz a gente brilhar. Só que a gente só pode usar se a gente estiver bem emocionalmente. Porque se a gente estiver ruim, triste, todo mundo vai enxergar a gente triste para baixo. Então tem que tomar só esse cuidado. Mas é a pedra que traz pra gente o sucesso e a fama, tá? Coloca no saquinho também. Vamos colocar no saquinho. Fechamos o saquinho, a gente acende essa vela, tá? Num domingo, uma vela amarela. No domingo? No domingo, qualquer que é o horário. dia... Qualquer horário. É o dia regido pelo sol. Agora, se pudesse, assim, na hora do almoço, que o sol tá lá no seu esplendor, no céu... A pino. Maravilhoso. Acendemos pedindo para que os espíritos que regem o sucesso, o brilho, a fama, o reconhecimento, abençoem o seu talismã. Quando a vela terminar de queimar, você já pode pegá-lo e vai carregar consigo no trabalho sempre até as coisas acontecerem. Muito bem, facinho de fazer. Fácil de fazer. Você quer falar com o Edu Scarfon pelas redes sociais dele? Nós temos o Instagram. Isso mesmo. @EduScarfon. Isso. Você responde lá o povo, né? Respondo. Não responda pra você ver. Tem dicas todos os dias que eu ponho pra todo mundo lá. Tem dica boa Segue todo lá. dia. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Boa semana. Obrigada, iluminada. meu amor. Que seja uma semana de muita luz. Agora eu quero conversar com o Dr. Ricardo Luba. Ele é ginecologista e obstetra e gentilmente atendeu o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Olga. Obrigada Tudo bem? por você ter vindo, É um Ricardo. prazer. Vamos falar de puerpério? Vamos. O que é o puerpério? Puerpério é aquela primeira fase que se passa a partir do parto. Tem gente que chama de quarentena, tem gente que chama de resguardo, mas é aquele período logo após o parto. A gente chama isso de puerpério. Aliás, no passado, as mulheres ficavam trancadas dentro do quarto 40 dias. Não podia nem lavar o cabelo. Não, se lavava de paninho, não podia tomar banho, não lavava o cabelo. Socada lá dentro do quarto. Gente, por que será que se fazia isso? Porque a bisavó fazia, porque a avó fazia, porque a mãe fazia? Vem essa tradição, né, de deixar. A mulherada ficava também um pouquinho mais brava nesse período, né? Então acho que eles deviam deixar elas. As mulheres ficam bravas depois do parto? Ficam muito bravas. O que acontece? É muita alteração, é muito hormônio, é uma adaptação a uma nova vida, é uma dualidade em termos do eu estou completa porque eu tive meu filho, mas eu estou vazia porque eu não consigo fazer mais nada. E será que minha vida vai continuar assim? E isso é muito importante, que ela tenha essa consciência e que ela trate que não vai ser assim. A partir do momento que ela consegue vivenciar isso, sentir e passar por isso, é melhor e ela vai sair muito mais fácil do puerpério. O mais importante é tomar muito cuidado com a parte emocional. A gente tem que tomar um cuidado enorme em dar suporte, em dar apoio. É porque nós temos problemas depois desse parto, que pode... A depressão é uma das piores, né? 2 milhões de novos casos de depressão puerperal por ano, a gente tem conhecimento. Além disso, e a falta de apoio familiar, assim, disparado, é o principal fator de risco. Tem os outros fatores, né? O paciente que teve gestações complicadas, ficou muito tempo acamada, pacientes de tratamentos de reprodução, uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande.
pacientes que tiveram sangramento durante a gestação toda, os casos que a gente tem de placenta prévia e outras alterações, isso tudo favorece. Que é a placenta pré? É quando a placenta ela fica na frente do colo do útero. Então aquela paciente, se ela entrar em trabalho de parto, o colo dilata e sangra. Então ela não pode ter contração, ela não pode ter essa dilatação do canal, senão ela tem sangramento. E aí corre um risco muito grande do bebê. Agora, doutor Ricardo, se essa mulher que não tem, já sabe que não tem o apoio familiar, a família desintegrada, de repente até uma gravidez indesejada, né? Como é que faz para pular sobre isso? Para não cair nessa da depressão, para não entrar nesse sofrimento, e a gente sabe que leva muitas mulheres ao suicídio, inclusive. Antigamente as maternidades elas tinham grades nas janelas exatamente para que as grávidas não conseguissem. Como é que é? Elas tinham grades, era obrigatório, era lei, tinha que ter grade Hospital? Na janela de maternidade, sim. E aí se não tivesse essas grades, a mulher ela poderia não só se jogar, mas também jogar o bebê. Né? Hoje em dia, se você vai nas maternidades, até abre um pouco a janela, mas é uma fresta mínima só para que tenha realmente ventilação. É muito grave, muito grave. Sério? Quando você já identifica esses fatores de risco antes do parto, normalmente a gente já tem essa abordagem com o paciente, a gente já conversa falando, olha, se você perceber que você está tendo algum pensamento diferente, você está muito triste, você está muito diferente do normal, me procura, conversa, a gente entra com medicação, a gente conversa em conjunto, né, com o psiquiatra e a gente vai acompanhando isso. Busque ajuda. Busque ajuda. Tem pergunta? Manda pra gente pelo nosso WhatsApp, tá? O Ricardo tá aqui comigo, nós estamos falando sobre o pós-parto. Sem dúvida, a mulher passa por um momento completamente diferente na sua vida, só quem vive é que sabe, porque tem a família, tem às vezes o outro filho menor, né? Tem marido, tem as funções da casa, cuidar desse ser, se é o primeiro filho, a gente não sabe nada se está fazendo certo ou errado, e o emocional pode entrar em desequilíbrio então. Sim, entra em desequilíbrio sempre, né? E a mulher ela se cobra muito mais do que o homem. O homem ele é um pouco mais tranquilo em relação a, bom, eu estou fazendo o que dá, eu estou fazendo o que eu posso. A mulher não, a mulher ela exige muito dela mesma. E isso favorece realmente esse excesso de cuidados aí que a gente tem que ter. Hoje em dia a mulherada tem uma jornada tripla, né? Ela cuida realmente do trabalho, de casa, do marido, à noite, lava a roupa. É muita coisa para uma pessoa só, precisa de ajuda. Tá, as mulheres aqui estão perguntando o seguinte, qual é o papel do marido nessa parada toda, né? Porque ela diz que sente o marido distante, e isso é muito triste, diz ela. Os homens se afastam? Às vezes eles se afastam, às vezes as mulheres afastam os homens sem saber. Eu brinco muito com meus pacientes... Então vamos lá, como é que as mulheres afastam os homens sem saber? Liçãozinha. Eu brinco muito com os pacientes assim, olha, deixa o seu marido participar desse momento. Então é muito comum a mulher chegar e falar assim, precisa trocar a fralda. Aí ela vê o homem trocando a fralda, claro, a gente não brincou de boneca desse jeito. Vocês não sabem então na hora que a gente vai trocar a fralda, você está fazendo errado, daqui que eu faço. Aí, tá começo bom. a errar aí? Bom, aí se eu não posso fazer, então vai dar comida. Aí você começa a dar comida, não, tá dando errado, deixa que eu dou. Tá fazendo, deixa que eu dou. Aí eu falo, não adianta... Banho, então, nem pensar, vai matar o bebê afogado. Não adianta lá com uns 20, 22 anos reclamar que o marido nunca ajudou, você nunca deixou, como é que vai fazer? Então tem que deixar. O homem também está aprendendo. E também é muito importante que o homem participe disso, para ele realmente valorizar o que você está passando. Porque é muito fácil, a gente às vezes sai para trabalhar, volta à noite, está tudo pronto, arrumadinho, a vida não muda nada, né? É só gostoso que a gente brinca com os bebês. Mas a mulher que fica o dia inteiro ali trabalhando, muitas vezes o homem acaba não vendo esse trabalho todo, né? Eu já vi alguns amigos falando, é muito fácil ficar em casa com as crianças. Eu falo, vamos fazer o seguinte, fica com as crianças, deixa ela ir trabalhar. Você vai ver, nunca mais você vai falar isso. E é verdade, né? A gente acaba tendo uma ideia errada sobre isso. Então vamos dar mais liberdade a esses pais. Vamos falar de vida sexual, de menstruação. O que é normal a menstruação vir depois do parto? Seja ele cesárea ou normal, tem diferença?
Não, não muito. Na verdade, depende um pouco de anticoncepção, se você faz anticoncepcional, se você usa ou não. Tem alguns anticoncepcionais que você entra por volta de 40 dias do parto e que impedem de acontecer a menstruação. Mas se você deixar a mulher amamentando e ela volta a ovular, então a amamentação não é um método anticoncepcional, ela volta a ovular e ela menstrua em média de 2 a 3 meses após o parto. E aí, nesse período, ela já pode engravidar. Então, é comum a gente ver algumas histórias. Tá, mas peraí. Se ela estiver amamentando, ela vai menstruar normal. Ela vai por volta do 2º, 3º mês. Tá. Ela já pode, por volta do 2º, 3º mês, tomar comprimido? Sim. Pode. Normalmente a gente... Não vai interferir na amamentação? Não, tem alguns comprimidos que não. A gente vai fazer sempre uma consulta pós-parto e nessa consulta pós-parto a gente vai definir qual tipo de anticoncepção, o que a gente vai fazer, qual o planejamento familiar que aquele casal tem e se vai tomar remédio ou não. Porque senão vem aquela gritaria, né? Não estava preparada para ter filho com 3 meses, esse ali está com 3 meses e eu engravidei de novo. Então, vamos lá. Então, recapitulando, pode engravidar, sim, se não tomar cuidado. Sim. Manter relação sexual após o parto vai de cada caso. Isso, vai de cada casal. Normalmente, como o puerpério mesmo a gente chama, né? Essa quarentena, a gente pede para que se evite ter relação sexual nos próximos 40 dias após o parto. E quando a mulher volta a ter relação, isso é uma coisa interessante de falar, porque ela volta completamente bloqueada a parte hormonal e a relação sexual logo depois do parto, independente da forma, se for parto normal e teve de repente um corte, isso vai ser dolorido. Se foi uma cesárea, também vai ser dolorido. Se foi o parto normal sem corte, sem nada e recuperou muito bem, vai ser um pouco menos dolorido, mas pode sentir um pouquinho mais de ressecamento por causa desse bloqueio hormonal. É como a mulher na menopausa, ela sente um ressecamento e isso machuca um pouquinho mais. E aí tem cremes que a gente usa para melhorar isso. Agora, vamos lá. Com quanto tempo o corpo da mulher volta absolutamente ao normal? Depois de uns 6 meses a 1 ano, mais ou menos. De 6 meses a 1 ano? Dependendo de algumas mulheres, até talvez mais de 1 ano. Depende, assim, o útero volta muito rápido, mas ele nunca mais volta para aquele tamanho inicial. Uma mulher, por exemplo, que nunca teve um filho, tem um útero mais ou menos de 90 ml. Que tamanho dá isso, vai? 90 ml dá meio copo americano, né? Aquele copinho de requeijão dá metade dele. Quando uma mulher ela tem o primeiro filho ou até o segundo, vai chegar a 120 até 140. 3 filhos até 200, é um copinho inteiro e ele vai ficando cada vez maior. Então, às vezes a mulher fala, meu útero está aumentado, quantos filhos você tem? Eu tenho 6, fica tranquila, normal. Porque isso é por causa das 6 gestações. Dr. Ricardo Luba, me diz o seguinte, ter uma gravidez complicada, cheia de complicações, pode ter um pós-parto também com problemas? Sim, todos esses fatores de risco de complicações, elas sugerem a depressão puerperal, que é muito grave. A gente tem casos, claro, de depressão, onde a pessoa fica um pouquinho mais triste, chorosa, até casos onde a pessoa realmente ela tem delírios e ela realmente tem até alucinações, ela tenta se matar e é uma doença, né? Não é frescura, não é uma invenção da cabeça, não quer dizer que a mulher quer chamar atenção. Eu já ouvi tudo isso no consultório. Minha sogra falou que eu quero chamar atenção e que eu não estou sentindo nada, que é tudo mentira, eu só quero chamar atenção da família. Isso é um outro fator de risco. Então, se você está se sentindo muito diferente, muito estranha, muito triste, procura ajuda. Se você não tem apoio em casa, procure o seu médico. Com certeza vão te ajudar. Sogra... a sogra às vezes atrapalha, né? Diz que a sogra atrapalha. Resta uns minutinhos aqui com o Dr. Ricardo Luba, dando uma aula pra gente aqui sobre o que não fazer. O que não fazer, por exemplo, não. O que não comer. Presta atenção aí, o que a sua esposa não vai comer, Fabinho. Que pode dar cólica na criança. Tem que tomar muito cuidado Tem que beber muita água para produzir leite. Não pode exagerar no leite, porque algumas mulheres têm uma intolerância ou desenvolvem alergia à proteína do leite. Tem crianças que têm isso, vão ter diarreia, vão ter cólica. O feijão, o café, o chocolate, a pimenta, isso tudo aumenta a cólica nas crianças. E também tem que tomar um pouquinho de cuidado. De resto, beba água. Beba bastante água e tenta ter uma alimentação realmente saudável. Coma de tudo, sem exageros, né? Não precisa comer
3, 4 pessoas, só por uma mesmo. E o leite é perfeito, o seu leite é perfeito para o seu filho. Ele vai tirar de você os nutrientes que ele precisa. Então você vai ser realmente, vai perder esses nutrientes em detrimento não, né? Para melhora do leite dessa criança. Então, nada de ficar tomando litros e litros de leite achando que isso vai aumentar a sua produção, né? A água sim. A água aumenta, porque se você não tiver água para produzir o leite, você não vai conseguir produzir leite. Aí tem a tintura do algodoeiro, né, que é uma fórmula que se usa também para melhorar, uma forma mais natural. Tinha algumas medicações que a gente dava, que eram alguns antidepressivos que davam esse efeito colateral e a gente acabou prescrevendo. Para fechar, doutor Ricardo, quanto tempo depois do parto eu posso colocar DIU? Em média de 60 a 80 dias. Então, 2, 3 meses aí a gente já orienta a colocação do DIU. Pode ser o DIU de progesterona, como pode ser o DIU de cobre, não tem problema nenhum. Ok. www.ginecologialuba.com.br. Um prazer. Obrigado. Obrigado Sempre é um você, prazer Olga. ter você aqui, Ricardo. Ele nos ensina muito, né? Amanhã a gente vai falar sobre enxaqueca. Quem tá com dor de cabeça aí? Ninguém? É terrível, né? Eu não tenho, graças a Deus. E a gente vai receber os cães da Polícia Militar aqui no programa. Não, da Guarda Civil, né? Eles são fantásticos, vão fazer o seguinte aqui nesse cenário. Te espero. Muitíssimo obrigada pela sua audiência hoje. Amanhã, avisa todo mundo, meio-dia, tô aqui esperando por você. Beijo.